coisas que estão passando despercebidas aqui, né? Eu tô achando que o Trump está tentando fazer uma encrenca aqui no Brasil para soltar o Bolsonaro, tá? Porque ele foi contra lá o judiciário prender o Bolsonaro, teve toda aquela questão lá dos embargos econômicos e tal do Brasil. E para mim essa questão de transformar a criminalidade em terrorismo é um motivo para entrar aqui e fazer talvez uma guerra interna aqui, tá? Uma guerra civil aqui dentro. Porque tem muitos apoiadores do Trump, tem muitos apoiadores da direita são apoiadores do Trump, né? E a Rede Globo, ela, de forma esquisita, né? Ela não se posiciona contra essas argumentações de ferir uma soberania de um país com um argumento que a gente sabe, né, que não é um argumento de que o cara tem alguma preocupação com o que acontece na criminalidade do Brasil. É a mesma coisa que ele está sempre usando argumentações. Eu vou lá no Irã porque tem o regime Ayatollah e eu vou entregar o país na mão do povo, sendo que quando a gente vê a notícia, o regime está todo lá. Ele só eliminou o líder, mas vai ser substituído o líder e as Forças Armadas estão lá. Como é que o povo vai tomar as rédeas de um país? Então são argumentações toscas que só cola mesmo para quem não estuda essa parte. Mas a maioria, né, das pessoas não tem esse entendimento, então acaba colando essas informações. E o que me deixa estranho, assim, pensando de forma estranha, é que a Rede Globo está passando pano nisso tudo. Parece até que tem gente da Rede Globo importante envolvida naquela ilha pervertida. Parece até que esse cara, ele é alguém de caráter para o pessoal estar apoiando ele. Você vê que com todas as comprovações de fotos, de situações desse cara, tem gente aqui no Brasil apoiando ele, tá? Como se ele fosse o salvador da pátria. Ele quer colocar ordem no Irã, sendo que os países que apoiam os Estados Unidos são países que são todos de ditadura. Você tá entendendo? Não faz nem sentido, não faz nenhum sentido. Então não existe uma preocupação de libertar povo, coisíssima nenhuma. Na Venezuela, o objetivo era petróleo. No passado, Cuba, objetivo petróleo. 70 anos de embargo, sugou Cuba de todo quanto é jeito, né? A máfia americana instalou, né, prostíbulos e cassinos e sugava Cuba de todas as formas. A Venezuela foi uma que ajudou Cuba, e hoje sofre as consequências. A Venezuela foi ajudada pela União Soviética. Então essas brigas vêm desde de antiga, são brigas de muito tempo. E você vai analisando. Então, tipo assim, o Netanyahu, o Trump, o presidente de Israel, são todos assim alvos desses países, né? Irã, né? Eles dão sorte que os xiitas só são 10% do povo islâmico, né? Os outros 90% são sunitas, né? Que são representados pelo povo árabe. E o Irã, né, a antiga Pérsia, é xiita, só são 10%. Então, tipo que os caras têm ali investimento em questão de terrorismo, né, de Hamas e tal, tudo de que você possa imaginar de cartéis terroristas tem esse envolvimento. Mas o objetivo do Trump não é trazer benefícios para o mundo, tá? Ele usou essas argumentações, mas você vê que se fosse mesmo o objetivo dele, ele não eliminava só o líder do Ayatollah, ele eliminava todo o governo e entregava de fato o país na mão da população. Então, tipo assim, não vai mudar nada ali. O que vai mudar é esse cenário de guerra que está alimentando a guerra, e ele pode fazer frente de guerra em várias frentes de guerra, né? Porque eles têm poderio bélico para isso, né? Tem recursos financeiros, deve ter muita impressão de dinheiro ali, muita lavagem de dinheiro, muita impressão de dinheiro que eles devem estar fazendo para alimentar essa guerra toda. E ele já estruturou tudo isso, roubando petróleo de todo canto, né? Ele já estruturou tudo isso, ele quer conquistar as Américas, está provado nitidamente isso. E embargar todas as formas de contato das Américas com o Oriente, né? Todas as formas de comércio do Ocidente com o Oriente. Só que o problema é que o Brasil, ele é um país neutro. Ele não apoia as ações do Trump. Primeiro, porque ele não representa uma boa pessoa, né? Ele é falso. Segundo, que ele fere a Constituição americana, ele
ele caga na Constituição, ele faz coisas fora das normas, né? Não se sabe se existe de fato algum interesse de conter ele ou se realmente os americanos estão deixando correr frouxo, né? Por se tratar de uma expansão das Américas e benefício para eles. Mas eles têm um doido no poder, infelizmente a realidade é essa. E só Deus sabe onde esse cara vai parar. O que nós temos que fazer aqui? Fortalecer as nossas Forças Armadas, né? Porque a distância, né, acaba nos contribuindo, a gente vai lutar diretamente com os Estados Unidos, mas ele vai colocar forças aqui nos países ao redor, né? E ele pode trazer os portos-aviões dele, cercar aqui o Brasil. E a gente nunca vai ver, né? Nunca vamos entender como chegamos nesse ponto, né, de presenciar tudo isso em pleno século XXI. Então vocês que estão dormindo, achando que não vai acontecer, dessa vez é diferente. As coisas estão se estreitando. Se ninguém der conta desse cara aí, vai ser problema no Brasil. O Brasil é alvo pela sua expansão territorial, pelas suas terras raras, pela sua floresta, pelo seu petróleo, por tudo que tem aqui no Brasil, né? Nós somos um país que, se não fosse os corruptos da política, a gente seria uma grande potência, né? E a gente é um país aqui que não tem nem muito como confiar nas Forças Armadas de cara, porque a gente já sofreu ditadura, já sofreu quase um golpe com pessoa da Marinha lá envolvido. Então, nesse momento, pelo menos a gente tirou uma prova real de que o Exército e a Aeronáutica se mantiveram firme, e quem substituiu na Marinha possivelmente também não é a favor de golpes, né? Porque quando acontece golpes no Brasil, as pessoas que mais te machucam, mais vão te fazer mal, são pessoas da própria terra, são cidadãos brasileiros. Isso aconteceu lá na Alemanha, se eu não me engano, com a Noruega, né? Aconteceu os noruegueses eram os que mais feriam as pessoas da própria nação, né? Da própria nação deles, mais do que os próprios alemães. Então, eu falei sempre aquela questão da história de Hitler, que Hitler ele não agiu sozinho, tá? Hitler agiu pela conivência do judiciário, está no livro de direito, tá? Do judiciário e das autoridades políticas, que tiraram todos os direitos de cidadania de um cidadão judeu, que vivia na Alemanha, mas manteve os direitos dos nativos, né? Dos alemães da terra mesmo. Então, você percebe que quando as leis são fracas, são frouxas, elas abrem caminho para esse tipo de gente, né? Quando você não tem como conter. Agora, lá na questão dos Estados Unidos, os melhores equipamentos de guerra só são disponibilizados por hierarquias do poder, né? Nenhum Trump tem esse poder todo, mas com esse poder que ele tem aí, ele consegue arrumar um problema aqui sério no Brasil, né? E tu vê que ele já arrumou lá no Irã. Se o Irã não neutralizar, que o que está impedindo ele vir no Brasil é o Irã, cara. O que está impedindo o Trump de fazer o que ele quer no Brasil é o Irã. O Irã está sendo um escudo pra gente. Porque depois que ele acabar com essa encrenca, ele tá vendo que ele está querendo arrumar encrenca, estando em guerra com o Irã. Mas depois que ele arrumar essa encrenca lá, se os caras não der conta dele, ele vai vir arrumar encrenca com o Brasil. Essa é a realidade.